Olá, torcedor gremista. Estou hoje aqui com um grande jogador, um ex-atleta de muita relevância para o nosso clube. Estou com ele, Ivanildo Duarte Pereira, o Nildo Bigode. Nildo, é um prazer estar aqui contigo. Fábio, sempre é bom, assim, toda vez que sou solicitado para falar das coisas do Grêmio, para falar da história do Grêmio, participar de algum evento, de pronto eu entrego, né? Porque é uma parte da minha vida onde aconteceu várias coisas, dentre delas muitas coisas boas, coisas ruins também, mas que num total é só alegria, só felicidade, é só coisas maravilhosas, momentos bons, então sempre é bom relembrar. Nildo, tu vieste da Caldense, né? Como é que foi a Exato, tua Fábio. vinda para o Grêmio? Fábio, do Brusque, eu fui indicado pelo João Francisco, eu fui para o Cerro Porteño. O Valdir Espinosa era treinador. Nós fomos campeões paraguaios. Lá eu conheci o Arce era atleta da seleção sub-20, foi para a Olimpíadas em Barcelona. Fomos campeão paraguaio. Retornei em 93, 94, fui para Caldense. E comecei um campeonato mineiro muito bom. O Cruzeiro recém contratou o Ronaldo Fenômeno, que foi artilheiro, o Hamilton foi vice, eu fui o terceiro artilheiro, fiz bastante gol. Eu estava com 28 anos e o presidente da Caldense soube que, não sei quem indicou, soube que o Grêmio estava interessado em mim. Aí, eu com 28 anos, com passe na mão, na época tinha o passe, os direitos federativos. Eu vendi para o presidente da Caldense, aí disse, olha, estou vendo, vou para Belém e retorno daqui a 2 meses, um mês, a gente já mantém o fixo residência aqui em Poços de Caldas e tudo. Aí tudo bem, estou num churrasco, ele falou assim, olha, Nildo, esquece tua viagem para Belém, acabei de te emprestar para o Grêmio. Eu digo assim, como assim? Não, João Francisco entrou em contato, viu, o Grêmio precisa de um centroavante, porque ele acabou de vender o Gilson para o México, o Grêmio estava precisando de dinheiro naquela altura, porque estava se reestruturando, Sim. voltando à segunda divisão. Prova disso que o Luiz Felipe foi buscar lá na base os maiores ídolos hoje do Grêmio, Roger, Carlos Miguel, o Emerson, Danley. E, aliado a isso, tinha um time que ficou com o Pingo, Aguinaldo, Paulão, Fabinho, Ayup. Essa foi a minha chegada. Mas eu cheguei no Grêmio com uma desconfiança 100%. 100%. Cara, tem 28 anos, só jogou em time pequeno. Por mais que eu tivesse feito um bom campeonato mineiro, gera uma desconfiança. E você sabe que jogar no Grêmio, vestir a camisa do Grêmio é um peso enorme. Você vê jogadores selecionáveis que não conseguem desenvolver, não conseguem jogar, bate e volta e só passam aí e não marcam. Aí eu estava até ouvindo uma entrevista do professor Luiz Felipe. Ele dizem, pô, Cacau, é esse centroavante que tu me traz? A gente treinando lá no Cristal, lá na beira do Guaíba, um frio do caramba. A primeira semana, intimidade, tudo. Aí o Filipão calçava a cabeça, aquele jeito dele. Mas, Cacau, que centroavante é esse que tu me traz, cara? Porque meu estilo, Fábio, é brigador, trombador, aquele toque final, cabeceio forte. Mas eu cheguei num time que os caras, de bate-pronto, me adoraram. Fabinho, Aguinaldo, Paulão, Pingo. Aí, cara, eu me senti em casa ali. Nesse me senti em casa, eu desenvolvi. Porque subiu só jogador fera. Emerson, Roger, Carlos Miguel, só craque. E Danley lá atrás, mais o Jami. Então, eu lembro que no meu primeiro jogo foi lá em Foi contra o Santana Grêmio do Livramento. Santanense. Grêmio contra o Grêmio Santanense. Então, ali eu já deixei mais ou menos, pô, o cara sabe fazer gol, o cara é goleador, o cara é de área. Fabinho foi no fundo, cruzou, fiz o gol de cabeça, o campo só roseta, ruim pra caramba, pequeno. E o meu jogo de volta já da Copa do Brasil era contra o Corinthians, cara. Então, eu lembro-se que foi uma semana boa de treino e, ao mesmo tempo, de cobrança, né? Uma pressão, tem que classificar. O Grêmio estava apostando muito nessa Copa do Brasil. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para o Regis Renzi,
Eu levei uma dura do Filipão, que eu falei que ia fazer gol. Eu disse, pô, tá louco, cara. É uma responsabilidade. Mas eu estava confiante, eu estava treinando bem, eu já vim bem, entendeu, Fábio? Sim. Então, eu creio que esse gol em Santana, lá em Santana do Livramento e lá em São Paulo contra o Corinthians, fez cair a ficha de vez. O próprio Luiz Felipe falou: o cara é bom, o cara sabe fazer gol. Então, meio que o time foi moldado, né? O Ailton apoiava bem, cruzava, o Roger apoiava bem, cruzava. Então, a gente tinha a triangulação com o Carlos Miguel, o Emerson e o Fabinho, dos dois lados ali, um craque para cruzar, para dar assistência, tudinho. E a gente ficou com um time muito forte. Assim, eu meio que era a cereja do bolo. Saía assim para substituir um cara fazedor de gol, goleador, Gilson Cabeção. E Fábio foi, cara. Então, eu costumo dizer assim que, aliado a isso, eu peguei a confiança Sim. da imprensa total, da torcida, e os meus colegas, meus companheiros confiavam em mim. Então, cada semana que passava, cada treino, aquele jogo no meio do gauchão, a gente jogava e depois ia para o mata-mata, eu ia mais confiante. A prova disso é que eu fiz os gols todos ali da Copa do Brasil. Só vi em Porto Alegre o Aguinaldo bateu o pênalti contra o Vitória. O Aguinaldo era craque, batedor de pênalti excelente, então ele bateu. Senão tinha batido também. Aí fiz o gol na Bahia, fiz os 2 gols contra o Vasco e fiz o gol da final. Então, foram momentos assim, Fábio, assim, que, pô, tu vai pegando confiança, o teu goleador tá confiante, teus colegas confiam em ti, as entrevistas já ficaram mais leves. Eu já senti a diferença, Fábio, quando eu ia levar meu filho na escola, quando eu ia no shopping, porque tu recebe o tratamento, tu recebe o carinho e tu vê a confiança do torcedor. Isso é tudo que um atleta quer. E o grupo te deixou bem à vontade quando tu chegaste, né? Exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Serra, eu fui com o Fabinho e o Aguinaldo. Eles me convidaram, bora ali comer uma pizza, comer um franguinho lá na Mamma Mia, lá no Gramado. Então, os caras já me abraçaram, me acolheram, porque eu vim morar na caverna. 3 meses, morava com o Danley, morava com o Roger, morava com o Emerson, morava com o Murilo. A galera toda morava na caverna ali. Então, isso também ajudou a me familiarizar. Era um grupo Eu, extremamente unido, né? exatamente. Eu costumo dizer que 94, assim, foi a semente, algumas peças subiram, teve algumas lesões ali no decorrer. 94 se formou um grupo muito bom, um grupo vencedor forte, e esse grupo de 94 ele foi o carro-chefe para as grandes conquistas, porque Darley, Carlos Miguel e Roger confirmaram de uma forma assim, nível de seleção. Então os caras ficaram assim. E aí foi só mudando. Substituiu o Paulão pelo Adil, substituiu o Aguinaldo pelo Rivarola, o Luciano também jogou muito, subiu da base, excelente zagueiro, também deu conta do recado. Aí substituiu o Ayup pelo Arce e foi trocando, e foi vindo. Aí. Então já ficou um grupo já 94, 95, a base do Grêmio, eu, mais alguns jogadores e os que vieram. Então, o Grêmio foi só aproveitando essa espinha dorsal, esse embrião que deu frutos. Tanto é que a década de ouro, né? A década de 90 é uma década espetacular para a torcida do Grêmio, para nós jogadores que participamos, e é sempre bom lembrar. Tinha uma estrutura de time, né? Exatamente. Eu falo assim que o Grêmio sempre foi forte quando ele apostou na categoria de base. Antes a categoria de base, na sua grande totalidade, eram jogadores locais, do interior, torcedores gremistas. Hoje ela já meio que terceirizou, né? Vem muitos jogadores, eles vêm quase pronto, aí fixa o contrato e, por exemplo, um vem de interior de São Paulo, outro vem do Nordeste, outro vem do Norte. E o atleta ele não tem essa identificação. O que ajudou muito no início dos anos 90 era todos os atletas serem torcedor. Isso ajuda muito, sabe? É que tu está te referindo Então, agora no setor de captação, né, Anildo? Hoje tu tem uma exatamente. captação, tu traz um jogador que nem sempre tem identidade com o clube.
nesta época de Eu não 94, tenho. nós A tínhamos um grande jogador da categoria de base que ele era torcedor do Grêmio. Exatamente, na sua totalidade. Não só no Grêmio, na maioria dos clubes. Hoje, não só é no Grêmio, isso aí é no Brasil todo, no mundo todo. Você pega o guri, tu sabe que ele tem potencial de 16 para 17 anos, aí tu traz ele do Fortaleza, tu traz ele do interior de Goiás, traz ele e ele não tem aquele amor, aquele sentimento. A Sim. prova disso é que a carreira do Danley foi basicamente toda no Grêmio, o Roger saiu, mas é foi toda no Grêmio, o Carlos Miguel. Então, é essa a identidade. É isso. Hoje a gente perdeu um pouco. E isso foi importante para 94, entendeu, Fábio? Esse comprometimento, Jami, Danley, Roger, Carlos Miguel, Emerson, André Vieira, Luciano, tem outros. Gé, a gurizada que fazia parte ali do grupo, entendeu? Porque nosso grupo era 70% da base. E graças a Deus, com o trabalho do Filipão, do Zeca, do Mauro, do Paixão, a gente formou um grupo legal, um grupo confiante, assim. E cada fase que a gente ia, eu dei uma entrevista que o jogo do Corinthians fez a gente acreditar que tinha condições de ir longe. E o jogo do Vasco, de volta, fez nos fortalecer que a gente seria campeão, mesmo sabendo que ia enfrentar um time muito bom, estruturado, um time forte, um time que tinha uma qualidade técnica e de marcação armado pelo Dimas lá no Ceará muito forte, mas a gente estava muito confiante. Nildo, mas até voltando em relação a isso que tu comentaste agora, da confiança e da certeza de ganhar a competição ou uma determinada partida. O que tu vê de diferente hoje? Muitas equipes perdem o primeiro jogo de uma final e vão desanimadas ou cabisbaixas para a decisão. O que fazia com que vocês tivessem certeza de que iriam ser campeões? Tem algo mais aí, né? Além da união da equipe, de um objetivo único, mas tem algo diferente das grandes equipes campeãs. Olha, hoje, tirando, por exemplo, tem poucos times que os caras não pensam em sair porque o salário é a nível de Europa. Por exemplo, o Flamengo. Mas hoje o guri sobe, ele quer ter um mínimo de destaque já para se transferir. E o que acontecia, por exemplo, aquele título da época, aquela competição da época, era o nosso tesouro maior. Sim. Então, a confiança era tão grande, a gente conversava no vestiário, na época no Olímpico tinha uma sauna lá, a galera ficava conversando. Eu lembro que o Luiz Felipe fez um churrasco lá em Canoas, no prédio dele. Ele convidou a gente, né, os mais velhos, e disse assim: Olha, vocês vão me ajudar a ganhar essa Copa do Brasil. Nosso grupo é novo, a galera está empolgada, primeiro ano deles no profissional, salário bom, e vitória, tudinho. E na época, lá no Olímpico, para te entrar, tu passava no corredor no meio do torcedor, dando autógrafo, parava foto, tudinho. E meio que foi acertada essa. A gente, a gente tinha uma confiança tão forte porque os atletas experientes souberam extrair o melhor dos atletas que subiram da base, E havia, dando moral, e havia cobrando. um convívio maior também, né? Entre vocês. Exatamente. Um convívio, um respeito. Hoje em dia, eu, assim, trabalhando aqui nos clubes pequenos, poucos atletas ficam pós-treino para fazer o complemento. De um cabeceio, de um cruzamento, de uma batida de fora da área. E com a evolução da tecnologia, muito celular, tudinho, não tem mais aquela rodinha do café que tinha lá no suplementar, que tinha ali quando estava muito frio, a gente pegava, era 2, 3 garrafas de café e chocolate e ficava conversando aqui na resenha ou numa salinha lá da fisioterapia, até ouvir o apito. Quando a gente ouviu o apito, ó, a rodinha, ficava conversando. Então, isso ajudava, isso fazia que agregasse cada vez mais, Fábio. Sim. Pô, e os caras experientes era só top, Paulão, Pingo, Aguinaldo, Fabinho, e os caras de uma humildade do caramba. Esses caras tinham uma humildade
que os meninos viu, pô, esses caras jogam pra caramba, os caras craque, os caras são líderes e vou copiar. E copiava e respeitava, e na concentração era legal, e tinha um baralho, e na época era o Alckmin, na época o Jami gostava de ficar Alckmin, ir para a preleção, tomava a dura do Filipão, porque estava ouvindo as músicas dele. Desliga isso aí, Jami. Então isso era legal. O Filipão jogava, de vez em quando jogava um carteado lá na mesa, o Banha gostava, o finado Banha gostava de um baralho, o Aguinaldo. Então isso era legal. Hoje em dia não se joga mais baralho, porque cada um na sua rede social, no seu laptop. Então, há um esfriamento, por mais que esteja concentrado. A Claro. nossa concentração era resenha, era 6 numa mesa jogando, aí 2 vendo filme lá na salona, 2, 3, um ou outro no quarto que gostava de dormir mais, Roger gostava de dormir muito, Carlos Miguel, então era isso. E isso fez com que fortalecesse, confiasse, da mesma forma que 95. Em 95 começaram a dizer que o nosso time era só batia, só batia, só batia, e a gente foi avançando, foi avançando, foi avançando. Quando viu, pô, era um time de renegado, o Paulo Nunes veio dali, a Adilson veio dali, o Dinho veio dali, então... mas só fera, velho. Caras que se identificaram, cara que vestiram a camisa. É diferente você chegar num clube como o Grêmio e você não sentir aquilo que o torcedor sente, você vai passar ali despercebido e não vai vingar. Porque é uma atmosfera diferente, Fábio. A torcida sabe te dar carinho, a torcida sabe te cobrar, entendeu? Pô, quando eu te vi aquele Olímpico lotado ali, cara, é um espetáculo. Eu plagiei uma vez até o comercial de um banco federal, que disse assim, Olímpico, minha casa, minha vida, porque eu morei lá, ali eu fui feliz nos jogos, fui feliz nos melhores momentos da minha vida, entendeu? Então, é isso, torcedor. Eu morei perto do Olímpico, eu ia a pé para minha, eu atravessava a Zenha, Era um o momento prédio, diferente. um momento diferente, uma atmosfera diferente. E hoje tu vê poucos clubes com isso, entendeu? Quando tu vê que, por exemplo, eu estava vendo um título agora do Flamengo, muito ali foi pelos caras que abraçaram a ideia do Rogério, que o Flamengo estava lá embaixo já desacreditado, ninguém acreditava tudo, e os caras foram se superando, superando. Isso é vestiário. Sim. Entendeu? Tira-se um pouco da vaidade, porque a vaidade ela é de todos nós, seres humanos, entendeu, Fábio? Então, tem conquista que é assim, 95 foi assim também. E eu sei também que a gente tem um grupo de WhatsApp de 94 a 98, todos os campeões, que, cara, os caras contam a história daquela Copa do Brasil no Maracanã também espetacular. Pô. João Antônio, Carlos Miguel, os caras estavam, sabe, sim, é uma década que é de conquista de ouro, que todo atleta, quando entrava para uma competição de mata-mata e o Grêmio é forte, se transformava. Sim. Ficava melhor, ficava mais alto, ficava mais habilidoso. Não sei, é de vestiário. E ele Às era um vezes a gente grupo ficava. diferente, Nildo. Era um grupo tão diferente que tu tivesse uma passagem curta pelo Grêmio, relativamente, de maio de 94 até novembro de 95, mas foi um jogador extremamente marcante, que a torcida até hoje gosta e te trata com carinho pela relevância do teu trabalho que tu tivesse no Grêmio, né? E, Eu costumo. inclusive, desculpa te interromper, tu ainda não jogasse mais porque tu tivesse uma lesão, né? Exatamente. Esse ato na minha carreira, eu digo assim, que Deus foi tão bom comigo que eu machuquei uma lesão diferente, gravíssima, que não tinha quase na época, não se ouvia falar de ruptura de tendão de ligamento de Aquiles para um atleta de futebol, e o Grêmio tinha um departamento médico hiper espetacular de médicos extraordinários, doutor Bonzoni, doutor Celso Jacob, doutor Alarico, doutor Zanini, tem mais um que me fugiu agora aqui, pai. Então, e fora a fisioterapia, hoje tu não tem mais, os médicos te passavam essa confiança. O departamento médico tinha essa sintonia com a gente. Eu disse, não, Nilton, tu vai voltar bem, tu vai voltar.
Tanto é que quando eu voltei fazendo gol, fiz gol em final do Gauchão em 95 também, dei parte, entendeu, Fábio? Então, esse ato também contribuiu. Eu não sei se eu não tivesse machucado, se eu teria tido mesmo êxito, mas eu estava bem, eu acredito que ia dar sequência no momento que eu estava vivendo. Mas também foi bom que, pô, veio o Jardel lá Antes do Jardel vieram inúmeros centroavantes que não vingaram. Finado Osias, que morreu, veio o Marcão, veio muitos. Aí veio o Jardel, eu lembro que quando o Jardel chegou, conversando com ele cabeção, e falou assim: "Ei, Nilde, aquele Jardel aqui fez gol, cara, já era. Tem que botar a bola para dentro, cai na graça da torcida, vai virar ídolo." E a gente tinha uma amizade, então até isso ajudou. Os caras que vieram, parceiro, amigo, isso é muito bom. Quando você consegue estar num grupo desse, Fábio, você rende mais, tu vê quando o grupo não está legal, que tu percebe no semblante do atleta falta de confiança. Quando o atleta perdeu a confiança, acabou. Ele não vai ousar, ele não vai arriscar, entendeu? Ele não vai querer que a bola venha nele. Então, às vezes a gente vê, né, nesses times agora, o próprio Grêmio também, a gente vê o atleta sem confiança, entendeu? Não quer arriscar. Eu costumo dizer assim que também outro cara que eu admiro muito, que se superou aí, foi Jael. Todo mundo pegava no pé do Jael, pegava no pé do Jael, e o cara foi, caiu na graça da torcida. Porque o Grêmio é isso, é esse espírito, Fábio, de não desistir, de lutar. É que o Como tu falou, independente da técnica, o que o torcedor gremista cobra pelo perfil do clube é a dedicação em campo. É a raça, é a vontade, entendeu? Porque eu sempre digo assim, ó, perder uma final, ela faz parte do jogo. Agora, perde lutando, perde peleando. perder sem empenho, sem dedicação, sem vontade, isso é inaceitável, né? E eu vejo que naquela época, acompanhando os jogos de vocês ali de 94, 95, era uma equipe empenhada no sucesso, né? E também tinha um comando forte do Felipão, eu não sei como é que ele tratava vocês dentro do vestiário, como é que era essa junção do grupo. A hora de dar porrada ele dava, mas a hora de tratar bem, o Filipão é muito amoroso, né? Quer ver aquele cara serão, ele é um amor de pessoa, carinhoso, respeitador, brincalhão, mas quando ele chamava, Tchê, vem cá, vai lá na minha salinha, já sabe que tem a tomadora. E às vezes tu fazia uma coisa certa que era contra ele, tu tomava dura. Uma vez eu estava vendo o Arilson dando uma entrevista e disse: é o único jogador que fez um gol e tomou dura. Porque o Arilson fez um gol contra o São Paulo e deu meio que cara torta. Aí o Filipão xingou ele, mas, caraca, tu não é craque, tu não é isso. Faz um gol de bico. E era isso. Então, isso também ajuda. As conquistas, elas passam muito por aí, pelo seu comandante, porque o comandante, o treinador, todos os treinadores têm sabedoria, sabem parte tática, sabem a parte técnica, mas gerenciar a vaidade do grupo. Hoje em dia eu vejo que os jogadores de futebol são mais vaidosos, muito mais vaidosos que na nossa época. Sim. Hoje em dia, para te conseguir uma entrevista, tem que ligar para o assessor perguntar para o staff do atleta se ele pode falar, tem tudo isso. Antigamente não, tu passava ali, cara da Gaíba, da Gaúcha, e tu ia, entendeu? Parava ali, falava. Ele geralmente sabia quando o cara estava meio puto, já vinha com uma pergunta para te ver se tu saltava, entendeu? Até nisso, o Filipão falava, cuidado com as entrevistas, o Regis gosta de botar pilha nos adversários, então, cuidado no que fala. Então, isso tudo é da comissão. Tinha uma comissão espetacular, Zeca, os caras, monstros de vestiário, E a entendeu? gestão do Cacalo no vestiário? Não, o Cacalo, costuma dizer que é o tipo de diretor que é o centroavante hoje. Não tem. Está em extinção esse tipo de diretor de futebol que veste a camiseta, que compra a briga, que está lá do lado do atleta. Ele vai, ele ajuda, ele cobra, ele compra a briga. Então, eu costumo dizer que o estilo de comando, de direção do Cacalo é o centroavante de área hoje. Tem pouquíssimos no futebol. E nós tínhamos também, na época, o pai de todos, o gerenciador, o
cara que apaziguava toda e qualquer brasa, que vinha e confortava, e tinha uma palavra assim, que era o seu Verardi. O seu Verardi era um cara que, para todo treinador, gostaria de ter o seu Verardi junto da comissão. Por Ele tem um quê? papel fundamental, né? Tudo já deixava mastigado. E quando ele via que tu estava me pondo, não, tia, vamos lá, não sei o quê, tudo. Então, o seu Verardi, eu costumo dizer que no futebol foi o único cara que foi amado por todos. Ninguém eu nunca ouvi, nem adversário, falar algo torto do seu Verardi ou algo que desaprova. Então, até nisso o Grêmio era forte, porque tinha na figura do seu Verardi, o pai de todos ali, o cara que sabia dar as diretrizes. A gente já ia saber onde ia treinar, onde ia parar, onde ia... E pronto, entendeu? É E uma quando ele figura que descia falta hoje em dia, né, Nildo? Porque ele tinha muita volta, experiência, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente organizada que tu não precisava te preocupar com nada. Tinha um planejamento, tinha uma logística, tudo montado já, que dava o suporte para o atleta, né? E para a comissão técnica. hoje em dia tem a figura do executivo, o executivo ele nada mais é que profissionalmente. Ele não é diferente do seu Verardi ali, que tinha um laço afetivo com o atleta. Por ter muitos anos de casa, por ter mais de 30 anos de casa, de conhecer o Grêmio. Ele sabia quando o cara estava de calma, que vai mudar, entendeu? Ele sabia. Então ele não se preocupava, a gente não se preocupava quando estava com alguma coisa, ele dizia, não, o seu Verardi vai resolver. A gente já sabia, pô, seu Verardi é um apartamento, calma, o rapaz vai te levar lá o negócio. Tá? Já, então, tudo isso, tu estava com a cabeça sempre limpa, leve, Sim, para com todo o focar no teu. suporte, né? Exatamente. E eu costumo dizer assim que era tudo perfeito. Doutor Fábio, na época, também presidente, cara. Então, foi uma década de 90 que tinha as pessoas ícones que entraram para a história do Grêmio ali, das conquistas de 90. Doutor Fábio, Cacalo, Filipão, Zeca, departamento médico todo. Então, tinha na época o pessoal da secretaria, a Verinha. Pô, era um espetáculo. Espetáculos, os ícones estavam tudo em 90, do tio Hélio, João, entendeu? Zezinho até hoje ainda está no Grêmio, entendeu? Isso aí é fundamental. Cada um dava a sua ajuda, cada um dava a sua parcela de colaboração. Então, Sim. foi um título marcante, Fábio, porque foi o pontapé inicial para as grandes conquistas para o Grêmio virar o rei de Copas. Pois é, olha só, tu foste campeão da Copa do Brasil de 94, campeão gaúcho de 95 e da América em 95. Me conta um pouquinho daquele jogo, Grêmio e Ceará. A primeira partida a gente empatou em 0-0 fora de casa. E no segundo jogo, o Grêmio entrou obstinado a vencer logo no início. E logo aos 3 minutos, numa cobrança de escanteio, tu fizesse aquele gol que deu o título para o Grêmio. O que tu pensasse naquele momento? Tu dedicasse o gol ao teu pai? O que te veio à cabeça na hora daquele gol? Olha, Fábio, vamos só voltando assim. Em Fortaleza, nós pulamos uma fogueira do caramba. Tinha quase 100 mil pessoas no Castelão. E era um time muito bom mesmo. Jogadores locais, alguns do Nordeste, lá da Bahia. Mas os caras muito fortes, muito bom mesmo. Empatou 0-0. Nós viemos confiantes, preparados, mas sabia que não podia errar. Foi uma semana estritamente proveitosa, porque a gente trabalhou em cima das virtudes do Ceará e das nossas qualidades, bola rápida, velocidade, pressão. Entendeu? A gente sabia que se a gente entrasse naquele jeito, a gente ia ter bons êxitos. Por quê? O Paulão cabeceava bem, o Aguinaldo cabeceava bem, o Pingo ia bem na bola parada também, e eu. Então era 4, cara. E a gente tinha o Carlos Miguel, que batia bem fechado, o Ayup, que batia bem aberto, o Roger batia bem aberto. Então a gente trabalhou muito aquela bola, as faltas laterais e o escanteio. Se tu for ver direitinho, eu meio que converso, acho que o Paulão, Aguinaldo, eu vou na primeira. A gente dizia, agora eu vou, vai tu, eu vou no segundo, eu vou no pênalti. Então a gente tinha a nossa conversa ali, meio que decidida, entendeu? E foi um cruzamento tão bem
tão bem batido e forte, fechando, que a força do cruzamento do Carlos Miguel e a força da minha cabeçada, o Chico meio que caiu tocando dela para dentro já. Exato. Ele chegou já com a mão lá dentro, que ela foi tão forte. Foi até uma cabeçada igual o Palmeiras fez agora no Paulo Vitor. Ele tentou, mas a bola é muito forte, entendeu? Sim. Muito próximo. E ali, quando a gente fez aquele gol, e foi um jogo muito difícil, muito complicado, porque não podia errar, porque tinha o gol qualificado. Hoje não tem mais. Qualquer empate ali com gols, o Ceará era campeão. E o Ceará eliminou só time grande para até chegar à final. Se eu não me engano, eliminou Então, o Palmeiras e o Inter, né? exatamente. Então, quando a gente fez aquele gol ali, cara, eu não sabia que eu fazia, como eu comemorava. Eu dei uma volta, passei na frente do banco e fui lá na lateral, lá do lado de lá, do lado do cemitério lá, me ajoelhei. Aí o cara perguntou, o que tu sente ali? Eu digo assim, olha, eu falei, Fábio, eu vou até usar assim, é um misto de alegria, felicidade e loucura. Eu posso dizer ser igual um orgasmo com a pessoa que tu ama. Então, tu não sabe, é um monte de coisa que passa na tua cabeça, Fábio, entendeu? Tu imagina, assim, eu não mensurava, assim, o tamanho desse gol. Porque na hora que eu vim saber, assim, dar importância devida para esse gol, depois que o torcedor, eu me vi como ídolo. Até então não me via. Carinho, respeito, eu descer no aeroporto, o torcedor me reconhecer e vir me abraçar, vir me parabenizar, eu digo assim, Sim, eu entrei para a história de um grande clube. com certeza. Eu fui importante. Então, eu comecei a dar tamanho para esse gol conforme o torcedor foi me amando. Então, hoje eu sei que eu sou o ídolo de uma grande torcida, de um grande clube, que eu estou na história, pelos feitos, porque um cara fazer os gols todos decisivos, não tem um intervalo, um cara faz, mas foi só eu, mas eu me preparei também, Fábio. Eu treinava muito, pós-treino, chute a gol, cabeceio, entendeu? Porque era da nossa época fazia-se muito isso. Hoje em dia, os fisiologistas meio que dizem, olha, tirou sangue, pode romper, então se tu acompanhar um treinamento, vai ver que os caras pós-treino não fazem quase nada mais, E tu entendeu? trabalhava numa época onde tu tinha jogadores que sabiam cruzar. Laterais e hoje alas que sabiam cruzar. Hoje, infelizmente, a gente tem um grande número de atletas que jogam nas posições laterais que não tem a base do cruzamento. Não tem essa É técnica, infelizmente. porque não pratica. Se não praticar, tu não vai. É igual tu começa a pintar. Você pintou, começa a pintar. Se tu começar a pintar e treinar, tu vai pintar uma casinha ali, tu vai te tornar um grande pintor. Da mesma forma, o cara que chega na linha do fundo, levanta a cabeça, tira a força da bola, mete um arco, mete um três dedos. Eu falo pro cara, ó, às vezes eu tô dando treino ou para base, ou até para profissional em times que eu trabalho, Fábio. Eu pergunto assim, olha, depende do local que tu estiver no campo, é o movimento da cabeça ou o movimento de pé, tu vai virar o pé, tu vai chapar, tu vai bater de três dedos, tu vai bater de bico. Mesma forma a cabeçada. Se tu vai no primeiro pau, tu pode quebrar, porque ela pode ir lá na segunda tábua. Se tu tá do meio para trás da marca do pênalti, se tu virar a cabeça, a bola vai. Agora de alguém aí do Sul também, lá de Lajeado, que quer fazer uma entrevista. Olha. Nildo, depois de 95, veio o título da América, onde tu estava no elenco, Exato. né? E depois o Grêmio foi jogar o Mundial contra o Ajax. Me fala um pouquinho daquele jogo Grêmio-Ajax, a sensação de quase ser bicampeão do mundo, que passou bem pertinho num raspão, numa trave do Jardel. O que foi aquilo ali? O que significou aquilo para vocês? Porque Assim, o Ajax era uma grande equipe, né? olha, para ir para Tóquio já foi assim, uma tristeza do caramba, porque muitos colegas não puderam ir. Tinha um número de atletas para ir, entendeu? Então, o que eles fizeram? Falaram assim, concentrou todo mundo. Quem não recebesse o kit, jaquetão, a bolsa de viagem do dia da época lá, né? Porque foi o telão que expulsou o Rivarola, pô.
E aí, mesmo assim, a gente fez um jogo equilibrado com a base da seleção holandesa. Mas é, eu, eu achei que eu poderia ter entrado naquele jogo. O Jardel não fez um excelente jogo. Porque quando eu e o Xoxó entrávamos nos jogos, a gente meio que incendiava ali, dava uma incendiada ali no segundo tempo. Mas ali o Filipão teve que reestruturar, tirou um para botar o Luciano, Mas o Grêmio depois jogou bem botou o naquela Gelson, partida, né? O Grêmio jogou muito bem naquela foi, partida. foi. Foi Aí bem depois botou o equilibrado. Gelson, e depois entrou o Magno, acho que entrou o Magno. E foi assim, foi um jogo que a gente sentiu o gostinho, tu perdendo os pênaltis. E quem perdeu o pênalti foi dois caras que batiam bem demais na bola, o Dinho e o Arce. Quis o destino, mas eu acho assim que foi foi um momento bom, foi um momento histórico ali. Pena que o título não veio, você fica marcado. Eu acho que se a gente ganha aquele título ali também, nós estaríamos no mesmo patamar do China, do Mazarop, do De Leon, do Baidec, da galera toda que foi campeão mundial, que também são tão ídolos quanto a gente. Eu tenho um respeito enorme por essa galera aí. O Mazarop, o Mazarop era nosso treinador de goleiro. O Grêmio precisa de referências também na base, no profissional, ídolo. O Danley é o que é por causa do Mazarop também. Isso aí todo mundo sabe que era ele o treinador de goleiro. Então, cara, nós perdemos um treinador de goleiro para o Palmeiras. Os goleiros do Palmeiras estão super bem, entendeu? Então, isso tudo influencia, são detalhes que uma conquista não vem. O Mundial foi o detalhe da bola do Arce ter ido para fora, do Dinho, entendeu? Sim. Mas foi legal, cara. Mostrou a força do grupo, com 10. Todo mundo temia que falar que a gente ia tomar um sacode do Ajax e o bicho não era aquele. O bicho era tão bom quanto a gente. E foi um detalhe. Foi um Pena que a detalhe, gente não. exatamente. Foi um detalhe. Tu saísse do Grêmio e fosse para o Gil Vicente de Portugal, né? Exato, Fábio. Fui para o Gil Vicente. Não, fui para a Portuguesa. Fosse para a Portuguesa primeiro? Foi Portuguesa com o Espinosa. Nós fomos terceiro colocado. Foi o ano que o Palmeiras ganhou tudo lá com a Parmalat, 96. Foi, 96. Aí depois eu fui pro Gil Vicente e voltei pro Ceará. Foi legal. Assim. Foi um período assim que eu digo assim, tudo na vida, Fábio, eu acho que tem aquela forma. Aproveitar, Fabião, estou mostrando aqui essa camisa do coach. Recruta e fica em São Gonçalo do Rio, nosso amigo Claito mandou, chegou hoje para mim, aproveitando muitos talentos O que que tu já faz hoje, saíram daí. Bruno? O que que tu faz hoje? Oi, eu sou treinador de futebol, aprendeu do que a gente sabe, da forma, a técnica, a parte fundamental ali da base, entendeu? Sim. E graças a Deus, com saúde, com a família, esposa, filhos, netos. Nildo, uma coisa me chamou a atenção ano passado e eu achei extremamente fantástico o que tu fizesse, porque o jogador de futebol também é um cidadão e também é uma referência para as pessoas. E nesse cenário de pandemia, eu vi que o ano passado tu leiloasse a faixa de campeão e alguns artigos que tu tinhas para ajudar pessoas que estavam precisando. É uma ação muito legal da tua parte. Te parabenizo por isso. Obrigado, Fábio. Eu fiquei assim receoso um pouco de saber o que a torcida ia pensar de repente. Pô, o cara não está valorizando, não. Foi uma repercussão tão positiva, Fábio. O Muito torcedor do pelo Grêmio contrário, né? Muito pelo contrário. A repercussão foi é ótima. a torcida é tão inteligente que cativou muitos torcedores em Santa Maria e em outros lugares em fazer também uma campanha para ajudar. Certo. Então foram quase 450 famílias que eu agraciei com cestas básicas, Fábio. E muitos dos itens que foram adquiridos, eles estão aí no sul, estão com torcidas, tá guardada, está bem guardada. Quando eu for lá, eu vou bater foto. Eu dei nova vida para a conquista. Claro. Então, a gente sabe que a gente está bem, a gente tem o que comer, tem onde dormir, mas tem gente que não tem um prato de comida para comer. Então, eu fico feliz de ter podido contribuir dessa forma.
aproveitando que a gente também está num momento difícil de pandemia para se cuidar, para não dar mole, que você ama a sua família, se você ama do que faz, que você quer ver seu time do coração, vamos usar máscara, vamos evitar aglomeração, porque todos nós teremos um fim um dia, mas eu quero viver muito, Fábio. Eu quero viver até 100 anos, até 110 anos. Então, meu irmão, vamos se cuidar, vamos nos preparar. E é isso, cara. Muito legal. Feliz. Nildo, para a gente encerrar, o que tu vê como a função do centroavante hoje? Nesses modelos táticos onde estamos jogando mais para as laterais de campo, nos avançados, nos extremas, e estamos abrindo mão um pouquinho do centroavante. Como é que tu vê isso? Eu penso assim, eles já mudaram a nomenclatura, né? Reativo, ativo. Ou o time se defende ou o time ataca. É extremo, joga pelos extremos, é o ponto. É o ponteiro? Hoje o atacante mais marca, os atacantes ponteiros mais marcam de que eles vão na diagonal, de que eles chegam no meio do fundo, de que eles levantam a cabeça com precisão, de que eles metem um arco para o atacante ou para o meia. Poucos meias estão pisando na área e centroavante está em extinção, né? O modelo de jogo aproxima as linhas, muitos toques de lado, sabe? Fica um jogo burocrático. Tu vê que os times que são um pouquinho mais ousados, que têm os jogadores mais acesos, que vão para dentro, que são habilidosos, levam vantagem. E o time que ainda tem o centroavante de área leva uma vantagem enorme. Você vê Lewandowski, o Diego Souza aí se aperfeiçoou, melhorou muito. O cara é um cara brigador, um cara que se encaixou legal. E a tendência é que se permaneça aí, se cuide, porque, na minha opinião, eu não abro mão do 9. Eu acho que tem que ter um desafogo, uma pegada, uma proteção, entendeu? Sim. E você, dependendo do treinador, tem cara que gosta de jogar mais marcando, tem cara que... Eu não gosto de ver o Grêmio jogando, sendo massacrado, cara. A gente jogava dentro e fora, a gente marcava muito forte, mas a gente jogava. Jogava no campo do adversário. Na hora de marcar, eu marcava, o Fabinho marcava, o Paulo Nunes voltava para ajudar, o Arilson marcava muito. Então, não pode só defender e jogar por uma bola. Muda um pouco a história do time. Você vê o seu time sendo, te massacrando, tocando teu time sem reação. Eu não acho legal, acho triste esse futebol. E não estou falando só do Grêmio, falando de vários clubes que optam por esse tipo de jogo. Eu acho feio. E tem muito treinador assim, infelizmente, uma pena. Nildo, para encerrar, tu como goleador, o homem que fez o gol do título de 94, o que tu pensa da final de domingo agora contra o Palmeiras e qual é o teu recado para o torcedor gremista em relação a essa final? Olha, como não tem gol qualificado, eu arriscaria. Eu arriscaria muito ali, porque 1-0, 2-1, vai para o pênalti. Então não tenho nada a perder mais. Então mudaria, entrava com 3 atacantes, 2 meia, um volante, entendeu? Nós perdemos muito sem o Jeromel, né? Nossa zaga envelheceu, o nosso capitão também envelheceu, veio de lesão, entendeu? A gente não tem os laterais como... O pessoal reclamava do Edilson. Edilson era uma pegada forte já para dentro. O Grêmio sempre foi forte com os laterais, com volante marcador e com atacante, entendeu? A zaga forte, time brigador. Mas está aberto, eu acredito, 1-0, vamos para pênalti. Tá bem. Nildo, muito obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade de conversar contigo. É um prazer sempre. E te agradeço muito pela entrevista aqui conosco. Muito obrigado. Beleza, Fábio, disposição. Fica com Deus. Grande Tamo abraço. junto. Valeu.